Endometriose, o que toda mulher precisa saber sobre esse assunto. Quem vai contar para a gente é a doutora Carolina Meirelles. Seja muito bem-vinda. Prazer é todo meu. Doutora, nós vamos conversar hoje sobre endometriose. Tem muitas coisas que as mulheres precisam saber sobre essa doença, né? E que muitas vezes não encontram essa explicação. O que é importante? A gente já, em primeira mão aqui, começando o nosso programa, falar para a mulher que está nesse processo de diagnóstico ou já foi diagnosticada com a endometriose. Perfeito. A endometriose hoje, ela é uma das doenças mais negligenciadas. É uma doença que demora muito para que essa mulher tenha o diagnóstico. Então, hoje, estima-se aí que 7 milhões de mulheres aqui no Brasil tenham endometriose. Mas a estatística é, de cada 10 mulheres que têm endometriose, 6 ainda não têm o diagnóstico. E a gente está falando de uma doença que está extremamente relacionada à infertilidade e há uma piora geral do quadro de vida dessa mulher. Então, é muito importante que elas saibam quais são esses sintomas e quando procurar ajuda. O principal sintoma que a gente tem relacionado à endometriose é a cólica menstrual. Então, essas mulheres, muitas vezes, elas passam uma vida inteira tendo cólica, sentindo cólica, relatando isso aos médicos, e os médicos falam que não, é normal, toda mulher sente dor mesmo, faz parte da menstruação, e não é. Não é normal sentir cólica menstrual. A gente não pode normalizar mais isso. É um dos principais sintomas. Então, cólica menstrual, é uma menstruação muito intensa. Então, a mulher fala: Nossa, eu tenho um fluxo sanguíneo muito intenso. Isso atrapalha no meu dia a dia. Eu tenho que usar absorvente noturno. Então, é um fluxo que atrapalha a qualidade de vida dela. Dor na relação sexual, não é normal sentir dor na relação sexual, então é um ponto que a gente chama a atenção. Algo muito interessante também, a gente tem uma associação de disfunção, de alteração intestinal próximo à menstruação. Então, é aquela mulher que fala: olha, sempre que eu vou ficar menstruada, meu intestino solta, eu tenho episódios de diarreia ali antes da menstruação. Então, esses sinais a gente vai, é como se eu falo que é um quebra-cabeça, a gente vai montando esses sintomas para chegar aí a um diagnóstico, mas o sintoma clínico, né? Então, aquilo que a mulher fala, aquilo que a mulher relata é o mais importante para que acenda essa luzinha e a gente comece a fazer essa investigação mais precisa com os exames. Mas ficar muito atenta, porque não é normal ter dor para menstruar, não é normal ter dor na relação sexual. Então, esse é aquele ponto assim que chama atenção e que essa mulher precisa de procurar ajuda sim para fazer uma investigação mais precisa. Doutora, e a endometriose ela surge logo cedo na vida da mulher, tanto que é, eu acho que a principal causa, né, de infertilidade hoje em dia. Exatamente. A endometriose, então o que é endometriose, né? Então a gente é como se a gente tivesse um tecido do útero, um pedacinho do útero fora do útero. Então, esse pedacinho do útero, ele se aloja em algum outro lugar. Pode ser no ovário, pode ser na pelve, pode ser no intestino. Então, eu começo a ter um processo inflamatório muito intenso por ter esse pedacinho de útero fora do lugar, vamos dizer assim. E geralmente isso começa quando essa menina começa a menstruar. Então, é muito comum a gente ouvir isso. Desde que eu menstruei lá com, enfim, 13, 14 anos, eu tenho cólica. Eu tinha que ir embora da escola porque eu sentia muita cólica, eu desmaiava de cólica. Então, assim, só que o que acontece é que isso tudo foi sendo normalizado pela sociedade e começou-se a entender que cólica é normal. Então, menstruação é igual a ter cólica. Por isso que ela é altamente negligenciada e a gente pode falar que metade das mulheres que têm endometriose ainda não receberam diagnóstico. É muito comum essas mulheres só receberem um diagnóstico quando elas começam a investigar uma infertilidade. Então, elas estão ali tentando engravidar há mais de um ano, não conseguiu engravidar. Vai para um especialista em reprodução assistida
ele pede um exame e ali ele detecta uma endometriose, mas ela tem sintomas desde que ela começou a menstruar. E olha o tempo que a gente perdeu sem tratar essa mulher, olha o impacto na qualidade de vida. Endometriose está associada com depressão, a gente tem associação com outras doenças, com doença inflamatória intestinal, com outras doenças autoimunes, porque a endometriose é uma doença autoimune. Então, quanto mais cedo a gente faz esse diagnóstico, mais rápido a gente faz esse tratamento, e obviamente ela tem uma qualidade de vida aí muito melhor. Então, atenção, mulheres que estão acompanhando aqui a nossa conversa, nada de automedicação, porque já vimos, inclusive, né, doutora, publicidade de medicações para aliviar as cólicas. Então, não é uma questão de aliviar, é de diagnosticar e erradicar, porque, como a doutora disse, não é normal. Agora, para a gente finalizar, doutora, explica como funciona o tratamento, da endometriose. O tratamento da endometriose, ele vai envolver muito estilo de vida, porque a gente tem que lembrar que é uma doença inflamatória causada por um excesso de estradiol. O estradiol desencadeia isso, mas eu tenho um processo inflamatório. Então, essa mulher, ela vai ter que mudar hábitos da vida. Então, a gente vai ter que mudar a rotina da alimentação, tirar os alimentos inflamatórios, a gente vai ter que priorizar sono, atividade física, ajuste de microbiota intestinal, saúde intestinal, modulação do estresse, tudo aquilo que envolve estilo de vida. Esse é o passo um, passo inicial. O outro passo é o tratamento medicamentoso, que aí a gente tem duas alternativas, ou medicação ou cirurgia. Quando opta-se por medicação, geralmente é feito um bloqueio hormonal. Essa mulher ela precisa de ficar sem menstruar durante um tempo para que esses focos de endometriose é como se eles ficassem inativos ali. Em muitos casos, a gente vai precisar de fazer realmente a cirurgia, tirar esses focos de endometriose, e aí vai depender de onde é esse sítio, se é no intestino, se é no ovário, se é na pelve, em muitos casos vão ser cirúrgicos. Então, a gente vai precisar de avaliar o tratamento clínico, que geralmente é feito bloqueio hormonal, ou o tratamento cirúrgico, mas um ou outro, a base do estilo de vida, da alimentação, é fundamental, porque muitas vezes a gente faz essa cirurgia e se ela não melhora o estilo de vida, esses focos de endometriose, eles acabam voltando. Então, não tem como hoje a gente falar em tratamento de endometriose sem mudança de hábitos de vida, sem alimentação, sem exercício, sem sono, modulação do estresse, enfim, todo esse equilíbrio que a gente sabe que é a base para o tratamento de qualquer doença, na verdade. Perfeito, doutora. Muito obrigado pelas informações. Volte outras vezes para conversar conosco e tirar nossas dúvidas. Foi um prazer, conte comigo. Até a próxima. Muito obrigado você também pela companhia. Eu te espero no nosso próximo bate-papo aqui no Doutor TV. Até lá você pode conversar comigo, com a nossa produção nas redes sociais, especialmente no nosso perfil no Instagram, @canal Doutor TV. Te vejo lá.